Me acompanha agora, porque eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios a delegada Daniele Garcia. Tudo bem, delegada? Muito obrigado. Seja muito bem-vinda aqui ao Balanço Geral. A gente já teve muito tempo de entrevistas durante os últimos 10 anos. Você, quando era delegada do COP, pouca gente sabe disso, né? Foi delegada do COP. Mais de 3 anos. Mais de 3 anos, depois no DEOTAP. Só que, mais recentemente, você foi lá para Brasília. Como foi esse trabalho lá em Brasília durante este ano de 2019, que continua sendo? O que foi fazer lá? Então, foi um convite assim irrecusável, né? Depois de 9 anos na DEOTAP. E aí a gente foi convidado para trabalhar exatamente no fortalecimento das polícias judiciárias no combate à corrupção. Então, assim, era um ambiente bastante favorável, porque eu me sentia em casa, né, para atuar nisso aí. Então, a gente fez um trabalho em quase todas as polícias do Brasil. A ideia é que a gente fosse nos 27 estados, né, nesse ano passado e agora no decorrer de 2020. Para fortalecer o combate à corrupção. Para fortalecer as polícias judiciárias no combate à corrupção, que era exatamente o que a gente tinha aqui na época da DEOTAP, né? Da época, quer dizer, o que a gente tem hoje, o modelo de DEOTAP aqui, funcionando com uma atuação forte, né? Uma atuação independente dos profissionais, era essa ideia que o Ministério da Justiça comprou, né, para que a gente pudesse fazer isso no Brasil inteiro. Então, foi um período bastante interessante, né, sob a batuta aí do nosso ministro Sérgio Moro, que é um cara muito correto, muito trabalhador, que se parece muito comigo, assim, na forma de atuar. E para mim foi um espelho muito interessante trabalhar. As polícias civis, elas têm autonomia no combate à corrupção, delegado? Pois é. As polícias civis, elas estão vinculadas ao Poder Executivo, né, ao governo do Estado. E, a rigor, isso cria uma série de embaraços na atuação da Polícia Judiciária. Então, a ideia do ministro era exatamente que a gente pudesse fortalecer essas unidades de combate à corrupção, de diversas formas, inclusive condicionando a criação, a independência das unidades para que recebesse dinheiro do governo federal. Então, essa era uma das condicionantes. E aí a gente veio com treinamentos, com palestras, com cursos. Então, foi um ano assim, muito interessante para mim. Mas que me causava uma certa inquietude, vamos dizer assim. É por isso que a gente ficou assim. A delegada Daniele Garcia vai voltar para Brasília, vai continuar lá com o ministro Sérgio Moro, efetivando, solidificando esse trabalho de combate à corrupção nacional, ou vai voltar? Porque recentemente, na semana passada, a senhora se filiou a um partido político, ao Cidadania. A senhora agora deixa de ser efetivamente delegada e vai ser política? Que pergunta difícil. Não, na verdade, assim, a minha inquietação em Brasília era poder fazer muito pouco por Sergipe. Nós somos o menor estado da federação e temos problemas gigantescos no âmbito do país, que é um país continental e muitas coisas para serem resolvidas. Então, eu me sentia muito angustiada de poder fazer pouco pelo meu estado, né? A gente tem tantos problemas aqui. Eu conheço de perto, eu saí da DEOTAP, eu sei das investigações que nós deixamos, sei das investigações que estão correndo na DEOTAP, quanta coisa precisa ser feita, né? E de longe, claro, estão sendo feitas, não é nenhuma crítica à atuação da DEOTAP atual, mas enfim, mas de longe a minha sensação é de que assim, poxa, eu queria participar disso também, de alguma forma. Então, desde a eleição passada as pessoas vêm, você tem que se filiar, você é um nome novo, representa um novo e tal, e aquilo foi amadurecendo na minha cabeça, né? Será que foi alguma mágoa, assim, porque como delegada a senhora não conseguiu efetivamente combater a corrupção no nosso estado e a senhora acredita que agora, talvez, a senhora vai ser candidata a que cargo? Calma. Ou pré-candidata? Vamos por partes. Não existe mágoa, não existe ressentimento, não existe. Claro que foi uma situação muito chata, a minha saída da DEOTAP e a forma como foi feita, mas isso já foi superado, entendeu? Essas arestas já foram todas aparadas, né? É uma nova missão mesmo. Eu me definiria como uma pessoa inquieta, né? Se eu não tiver novos desafios, a minha vida meio que perde o sentido. Então, assim, desde criança eu fui assim. Então, eu lembro que quando eu estava no COP, que saí para a DEOTAP, para mim era um, meu Deus, mas como é que eu vou sair do combate ao crime organizado, aquela coisa mais violenta? O tráfico de drogas, tráfico, né? assalto a banco, para trabalhar com coisas mais burocráticas e que eu não tinha tanta, né, afinidade. Mas a afinidade surgiu, então assim, eu sou muito tranquila para me adaptar às situações, contanto que venham esses novos desafios, né? É isso que me motiva, que me move. Então, assim, a ideia de me filiar já vinha sendo trabalhada desde a eleição passada, né? A ideia foi sendo amadurecida e finalmente eu bati o martelo esse ano, me filiei ao Cidadania, né? Junto com o Alessandro, com o doutor Emerson, com a Emília, com o grupo. A Emília não é do Cidadania, mas faz parte do nosso grupo, Geórgio, enfim.
E aí a ideia é que a gente se coloque o nome à disposição. Vai ser candidata a quê? Não sei a quê. Isso pouco importa. A ideia é que a gente coloque o nosso nome à disposição. Esse né? nome à disposição, quer dizer, eu posso ser pré-candidata à Prefeitura de Aracaju ou a outro cargo? Ou a vereador. Isso, são os dois cargos das próximas eleições. Então, você está à disposição para ser uma pré-candidata? Exatamente. Estou com o meu nome disponível. Quem vai decidir isso? O grupo e a população. A população, se a gente sentir que a população realmente, né, quer que o meu nome vá, que seja eu a candidata a prefeita, assim será. Ah, não, mas o nome mais forte vai ser o de Emília. Vai ser Emília. A gente não tem problema nenhum com isso. A ideia é que a gente coloque o nosso nome à disposição. Né? Isso é uma decisão de grupo. E a gente vai ouvir muito a comunidade, a população. Mas de longe, lá de Brasília, eu sei que é um trabalho intenso no Brasil todo. A senhora tem acompanhado a política aqui no nosso estado, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal? Sim, não tem como não acompanhar, né? Não tem como. E minha inquietação é exatamente essa, era ficar de longe apenas como espectadora. Né? Porque pense comigo, Ricardo, eu estou trabalhando no âmbito da atuação da polícia, no melhor lugar que poderia, Ministério da Justiça. Né, com o ministro Sérgio Moro, que é um cara super bem conceituado no Brasil e internacionalmente também. Então, é muito cômodo para mim estar em Brasília. A senhora não vai virar uma política profissional, né? A senhora é delegada. Eu sou delegada de polícia, essa é a minha paixão, esse é o meu amor, né? E assim, e se por um acaso der certo o nosso projeto, eu vou trazer um pouco da minha atuação policial. Não tem como dissociar, né? Não tem como dissociar. Para o âmbito da administração pública? Que a gente precisa de uma administração pública transparente, séria e ética. E disso eu entendo. Eu sei onde estão os problemas das administrações. Eu sei quais são os problemas. Quais são o superfaturamento dos contratos, né, onde é que tem a roubalheira. Tudo isso a gente conhece de perto. A senhora vai travar a administração pública, será? Como delegada, atuando como delegada numa administração? Se atuar de forma séria, travar a administração pública, que seja. A gente precisa trabalhar de forma séria. Né? A lei tem que ser cumprida. A população não pode sofrer porque alguém está ganhando dinheiro por fora. Isso não pode acontecer. Né? Superfaturamento de contrato é dinheiro que sai da saúde, da educação, da segurança pública. Então, assim, meu Deus, chega. Vamos sair de Sergipe. Isso acontece em outros estados, delegado? Claro que acontece, infelizmente. Porque a senhora trabalha, eu estou fazendo assim para a gente não ficar, não, está falando muito de Sergipe. Não. Vamos supor que o nosso estado é um paraíso, tranquilo, não acontece corrupção. Em outros estados acontece? Isso acontece, infelizmente, né? A gente precisa passar o Brasil a limpo, o Brasil como um todo, né? Seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual e municipais. Então, assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Se nós não fizermos alguma coisa, a gente fica na mão das mesmas pessoas a vida inteira. Né? Aqui em Sergipe são mais de 20 anos os mesmos grupos dominando a nossa política. Então, a ideia é que a gente possa fazer alguma coisa diferente. Muita gente aqui participando, mas justamente perguntando sobre corrupção. Aí eu quero aproveitar e fazer um paralelo. O que é mais complicado ou o que é que tira mais o sossego da população? É o tráfico, o crime organizado, no lado do tráfico, do roubo, ou a corrupção, que é meio disfarçada às vezes? Pois é, são duas coisas que realmente desequilibram a nossa sociedade, né? Mas assim, veja como a gente teve uma redução de crimes no Brasil inteiro, né? Chegando a quase 30% em todos os estados, e vejam que nós temos estados como Sergipe que nada mudou, é o mesmo governo, a mesma Secretaria de Segurança Pública, mas os índices caíram. E caíram em âmbito nacional. Eu atribuo essa queda, muito a atuação do ministro Sérgio Moro lá em Brasília, quando separou os chefes do tráfico em presídios incomunicáveis, entendeu? E logo no início do ano de 2019. Então, essa jogada de mestre dele lá no início resvalou em todos os estados e fez o índice cair. Mas acontece que a corrupção é uma outra ponta do iceberg, né, que precisa ser combatida, que precisa ser trabalhada também. Porque o tráfico, aquelas pessoas que são viciadas em droga, elas vão sempre procurar droga. Isso é uma outra questão de saúde pública que a gente tem que trabalhar. Mas e a corrupção? É o dinheiro que poderia, por exemplo, estar tratando quem é viciado em droga. É o dinheiro que poderia estar trabalhando as nossas crianças, os nossos jovens, né, para que não entrem no mundo das drogas, do crime, para que sejam proativos e enfim. Mas não, é um dinheiro que é jogado pelo ralo e a gente não sente, né? Não é como a morte, que a gente tem um cadáver, um sangue, não é um crime que a gente sinta tanto assim, tanto horror. Que não vê, né, efetivamente. Mas que efetivamente causa muito mais dano, não tenha dúvida. A senhora e o seu grupo vão definir quando, se
vai acontecer realmente uma pré-candidatura sua ou de outra pessoa do grupo? Tem data específica? Eu acho que no final de janeiro a gente já deve sair aí com os nomes definidos, né? Estou muito tranquila porque, assim, não é uma questão de, é meu grande sonho, não. A gente está colocando o nome à disposição para fazer diferente, para fazer o certo, para fazer o que tem que ser feito, né? E se assim for, se for a vontade do grupo, se for a vontade do povo, a gente vai ser candidato aí e lá para o final de janeiro a gente deve ter essa definição. Muito obrigado. Eu conversei aqui com a delegada Daniele Garcia, que, por sinal, hoje está completando mais uma idade nova. Isso. Os colegas aqui no estúdio, a delegada veio bem. A água de Brasília trouxe... Parabéns, delegada. E que bom comemorar aniversário com vocês, né? Obrigada. Feliz aniversário, viu? E feliz ano novo. Obrigada. Muito obrigado por sua entrevista aqui com a gente.